Estamos com mais uma edição do BookTube do Colégio Batista da Unidade João Paulo com os nossos alunos do 7º ano. Nós iremos falar sobre o livro O Pequeno Príncipe, do escritor francês e ilustrador Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro ele conta a história de um piloto de avião que ele tem um pouso de emergência no deserto do Saara. Lá ele encontra o Pequeno Príncipe. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe começa a contar a jornada que ele enfrentou até chegar no planeta Terra e os diversos personagens que ele conheceu nos diferentes planetas em que ele passou. E para vocês, o que foi a experiência com a história do livro Pequeno Príncipe? Eu acho o livro do Pequeno Príncipe muito bom, já que ele diz que a gente deve agir como a gente deve agir, saber as verdadeiras amizades e um verdadeiro sentido da vida. No livro do Pequeno Príncipe diz que existe um piloto de avião e ele lembra quando ele tinha 6 anos que ele gostava muito de desenhar. O primeiro desenho ele desenhou uma jiboia engolindo um elefante, mas nenhum dos adultos entenderam. E então ele fez o segundo desenho, nenhum dos adultos entenderam novamente. E ele desistiu e ele acreditou que não ia dar nenhum futuro para ele. E decidiu, quando ele for adulto, ser um piloto de avião. Eu acho que como ele se desencorajou de não fazer as pinturas porque ele não mostrou as suas pinturas para as crianças da idade dele, porque adultos parece que não têm mais aquela imaginação de quando eles eram crianças. Se ele mostrasse para as crianças de 6 anos, talvez poderia que aquelas pessoas fossem o apoio dele, para ele continuar desenhando e desenhando cada vez mais e melhorando. E isso que eu acho sobre o Pequeno Príncipe. Então, Nicolas, a sua fala foi extremamente importante, porque depois desse acontecimento, o aviador ele decide viajar por vários lugares através do mundo. E um dia ele caiu no deserto do Saara e ele estava sem água, sem comida, então ele pensou que ele ia morrer. Mas então ele viu uma criatura, uma criancinha pequena, e ela começou a fazer perguntas para ele, e ele também fazia perguntas, só que as perguntas que eles faziam eram sem sentido. Então, involuntariamente, essa criança que se chama Pequeno Príncipe começou a contar a sua história. Na verdade, ele vivia sozinho em um mundo, num asteroide chamado B612. Nesse asteroide tinha 2 vulcões e as plantas de baobás que cresciam naturalmente por aí. E ele tinha que tirar todos esses baobás toda hora para que não pudesse destruir o planeta dele. Só que um dia ele encontrou uma rosa. Essa rosa era uma rosa muito orgulhosa. Ela queria demais dele. Imagine-se uma pessoa sozinha em um minúsculo planeta e um minúsculo asteroide com uma rosa orgulhosa. Ele preferiu ficar sozinho do que ficar com pessoa ao lado dele que era tão orgulhosa. Então, a atitude do Pequeno Príncipe é uma atitude sábia, entre aspas, porque nós devemos enfrentar os problemas, mas algumas vezes os problemas são tão grandes que às vezes nós devemos tentar enfrentá-los de outra forma ou até se afastar deles. E foi o que o Pequeno Príncipe decidiu. Ele decidiu sair do planeta. Ele aproveitou uma revoada de pássaros que estavam passando por aí, amarrou cordas nesses pássaros e foi embora do seu pequeno asteroide para descobrir coisas novas. Felipe, concordo. Um dos planetas que o Pequeno Príncipe descobriu foi o planeta do Homem Vaidoso. Este homem, ele queria que todos lhe aplaudissem o tempo todo. E ele desvalorizava como as pessoas se vestiam no modo de viver dele. O autoconhecimento leva o homem a reconhecer seus limites e
e respeitar o próximo. Esse requisito da gente respeitar o próximo, ele é um requisito essencial para nós vivermos em um mundo, em uma sociedade, uma comunidade melhor. O conhecer a nós ou a si mesmo nos ajuda de alguma forma, porque algumas pessoas, elas olham a gente de uma forma diferente do que a gente é. Ou seja, conhecer a nós ou a si mesmo nos ajuda de alguma forma. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês indicariam esse livro? Sim, porque o livro do Pequeno Príncipe diz sobre o verdadeiro sentido da vida e como a gente deve se agir com amor e descobrir novas amizades fortes. O livro do Pequeno Príncipe, ele aborda valores e conceitos filosóficos. Valores como amor, bondade, compaixão, fidelidade. E esses valores são muito importantes para a nossa vida. E além disso, ele é um livro muito filosófico, ele aborda várias questões sobre a vida e como devemos agir sobre nós mesmos, por exemplo. A responsabilidade que você tem sobre aquilo que cativa, o perdão, como devemos agir em compaixão com o outro. Eu recomendo bastante o Pequeno Príncipe, porque algumas pessoas acham que o Pequeno Príncipe é um livro infantil, né? Só que, além dele ser um grande literário, na minha opinião, ele é assim para todas as idades, porque, como o Felipe disse, ele passa uma reflexão muito boa pra gente refletir sobre isso. Algumas pessoas jogam o Pequeno Príncipe pela capa, porque vão falar, o Pequeno Príncipe é um livro infantil, ele joga pela capa. Eu, por exemplo, eu não gostava do Pequeno Príncipe porque eu jogava ele pela capa, só que quando eu li o Pequeno Príncipe, eu fiquei realmente encantado com o livro. E para vocês, o que significou a experiência ao ler o Pequeno Príncipe? Eu queria dar continuidade ao que Felipe e Arthur César falaram. Eles falaram sobre, no caso Arthur César falou sobre os planetas e o planeta que ele falou foi o planeta do Vaidoso. E eu queria dar destaque a outros planetas, no caso asteroides, que ele também visitou, que é o planeta do Acendedor e o planeta do Geógrafo. O planeta do Acendedor era apenas um homem com um poste de luz, e ele apenas seguia uma regra todo dia, todo santo dia, que era de ligar e ficar ligando o poste de 1 em 1 minuto. E já o Geógrafo, a única função dele era ficar registrando tudo que os exploradores, todas as informações que os exploradores traziam para ele nos seus livros, nos seus mapas. Só que aí o geógrafo, ele não fazia praticamente nada, porque no planeta dele não tinha exploradores, ele ficava apenas parado no seu escritório vendo os seus livros. Já o acendedor, ele ficava numa vida muito monótona, porque a única coisa que ele fazia era de ligar e ligar o poste, e ele não tinha tempo para descansar. E aí eu queria tirar um valor dessa parte do livro que eu dei a introdução. A vida, ela é uma só. Apesar de eu reconhecer que os adultos eles têm grandes responsabilidades e muitas das vezes não tem como eles aproveitarem um pouco, eu queria reforçar que eles deveriam ter mais momentos para viver, para ter emoção na vida, entreter e entre outros. Assim como o Brian falou e também o Arthur sobre a questão dos planetas. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a Terra, o planeta em que o Pequeno Príncipe encontra a raposa. Ele acaba criando uma aproximação com a raposa, uma amizade verdadeira. Desde lá da parte do livro, uma parte que bem me marcou do momento em que eles se encontram, em que a raposa pergunta se ele queria brincar com ela, mas ele não quis. E porque ele estava triste, e a partir daquele momento, eles dois criaram um vínculo, uma amizade amorosa, que é difícil de se conseguir. E eu queria mencionar, nessa tua fala, que eu gostei bastante da amizade da raposa com o Pequeno Príncipe, que eu achei uma amizade muito verdadeira. E uma parte do livro, ela fala assim, o essencial é invisível aos olhos, então a gente só pode ver bem com o coração. Se eu quero ter uma amizade com a tia Flávia, eu tenho que olhar pra ela com o meu coração, ver se ela é uma pessoa boa, se ela quer estar comigo, não pelo que eu tenho, e sim pelo que eu sou. Então a minha amizade com a tia Flávia é totalmente verdadeira, porque eu usei essa frase do livro, a amizade do Pequeno Príncipe com a raposa,
eles são bem, tipo, a raposa anima eles se encorajam, é uma amizade assim bem boa e fiel ao mesmo tempo. E com base na leitura do livro, vocês indicariam? Sim. Eu indicaria, porque o livro Pequeno Príncipe, apesar dele ser um livro infantil até o público adulto, ele é um livro atemporal, ou seja, ele serve para todas as idades. E um negócio que eu acho muito interessante do livro Pequeno Príncipe é que, para quem lê ele apenas superficialmente, não vê nada de interessante, apenas vê uma história de um menino, de um asteroide, entre outros. Porém, para os leitores que são acostumados e que costumam ler e entender o que está implícito no livro, vão sempre ver muitas reflexões que a gente pode, reflexões sobre a vida e algumas coisas que nós podemos melhorar de acordo com a convivência com os outros. Outra coisa que também me faz eu gostar desse livro é que, como tem um ditado que diz: não julgue o livro pela capa. A partir do momento em que a gente olha o Pequeno Príncipe na capa desse livro, a gente pensa, como se a gente pode pensar mil coisas, mas o próprio livro ele traz a história totalmente diferente do que está na capa. A história por dentro do livro é uma história que nos traz uma felicidade, uma convivência. Por isso que me faz eu gostar muito e recomendar esse livro. Eu recomendo ele, eu gosto bastante dele porque tem vários valores dentro desse livro e que se você pegar para sua vida, você pode ser um ótimo profissional, um ótimo adulto e não só como esses adultos que não conseguem se dedicar um pouco mais para as crianças.